Olá pessoal, estamos de volta com a correção dos exercícios do curso de Java da aula 46, que é sobre interfaces e polimorfismo, e hoje nós vamos fazer a correção do exercício 2, que é a continuação dessa solução de figura geométrica, e nós vamos trabalhar hoje com dimensão e volume. O link da lista de exercícios está na tela. Caso você queira, também está na descrição da aula, lá no portal loiane.training. E vamos lá para o hands-on. Então, no primeiro exercício, a gente declarou as classes figura geométrica, figura 2D, figura 3D. E também declaramos as classes círculo, quadrado, triângulo, que são figura 2D. E cubo, cilindro, pirâmide, que são figura 3D. E com isso, a gente fez o uso de herança. Agora, no exercício 2, ele está pedindo para escrever a interface dimensão superficial, que contém o método calcular área. Então, vamos lá calcular. Vou fechar isso tudo aqui. Então, dentro do pacote 46 Labs, eu vou declarar uma interface Java. Aqui no NetBeans, aqui no novo ou new, você vai ver aqui uma interface Java. O Eclipse também tem ali dentro do novo interface. Então, vou criar aqui uma interface. Qualquer coisa, basta você trocar aqui o public class por interface. Se você errar, tá? Mesma coisa aqui, eu poderia facilmente vir aqui e trocar esse class por interface, não tem problema algum. Então, dimensão superficial, que tem o método calcular área. E aqui, lembrando, todos os métodos da interface são public, abstract, e aí, por exemplo, tem a área. Vou colocar aqui um calcular área, que retorna um double. Métodos dentro de interface não tem corpo, ou seja, a gente termina a assinatura com ponto e vírgula. E todo método dentro de uma interface é público e abstrato. Portanto, isso aqui é pleonasmo. Podemos, então, deletar para deixar o nosso código um pouco mais limpo e mais bonito. Vamos continuar. Escrever a interface dimensão volumétrica, que contém o método calcular volume. Então, aqui nós também vamos fazer um novo interface, que tem o método calcular volume. Então, vou colocar aqui também e calcular volume, que também retorna um double. O exercício pede depois para aplicar a interface dimensão superficial em todas as subclasses de figura 2D e figura 3D e aplicar a interface dimensão volumétrica nas subclasses da figura 3D, implementando os métodos de acordo com as regras de cada figura geométrica. É por isso que no exercício 1 a gente já foi lá e já declarou os atributos lado, raio, altura e etc. que a gente precisava. A gente já foi um pouquinho e deu um passo a mais para o exercício 2. Então, olha só. Aplicar a interface dimensão superficial em todas as subclasses da figura 2D. Então, vai ser muito mais fácil a gente aplicar essa interface diretamente na figura 2D. Porque assim, todas as classes que estão estendendo a figura 2D vão implementar esses métodos. Então, olha só, dimensão superficial, nós vamos aplicar aqui em figura 2D. A figura 2D já está como abstrata, então essa classe não vai ter que implementar os métodos logo agora. Somente, por exemplo, o círculo, o quadrado e o triângulo é que vão ter que implementar. Então, eu vou colocar aqui um implements, a dimensão superficial. Se a gente tirar esse abstract aqui, olha, aí sim nós vamos ter que implementar esse figura 3D. Então, esse passo que tomamos lá no exercício 1 foi uma boa jogada. Então, dimensão superficial. Vou fazer isso aqui também, ali no figura 3D. E assim vocês vão ver que todas as subclasses de figura 2D e 3D vão passar a reclamar que está faltando esse método. Vamos ver o que mais o exercício está pedindo também. E a dimensão volumétrica somente nas classes da figura 3D, porque volume só figura 3D é que tem, né? Então, vamos lá também implementar a dimensão volumétrica somente aqui na figura 3D. Então, vou vir aqui, uma vírgula, e vou colocar aqui também. Lembrando que
Classe só estende uma outra classe, mas pode implementar quantas interfaces for preciso. Já as interfaces podem estender quantas interfaces forem preciso. Aqui, peraí, olha, eu acho que o cilindro aqui... Ah, tá dando, é porque aqui não tá dando o errinho. Mas tudo bem. E aí sim, pede para implementar os métodos. Então, eu vou fechar aqui tudo e a gente vai começar pelas figuras geométricas que são mais tranquilas, né? Como, por exemplo, o quadrado. O quadrado... Aqui eu vou clicar no NetBeans e pedir para implementar todos os métodos. Então, temos aqui calcular área. Calcular área de um quadrado é super simples. Se vocês estiverem em dúvida, é só digitar quadrado lá no Google. Vocês vão cair aqui nesse link da Wikipedia. Já deixei todas as figuras geométricas abertas aqui para ajudar a gente. E a gente tem que a área é o lado ao quadrado. Então aqui a gente pode simplesmente retornar lado vezes lado. Ou a gente pode utilizar o math.pol lado passando 2, que seria isso daqui, olha. Math.pol, que seria lado ao quadrado, tá? Tanto faz qual que você queira utilizar. Pra gente, lado vezes lado vai ser o suficiente. Depois a gente vai vir aqui no círculo e vai ver como se calcula a área do círculo. Então, a gente tem aqui, a gente já fez esse exercício de calcular a área de círculo em alguma correção de exercício passada, só não lembro agora qual exatamente é o exercício. Mas o círculo, olha, cadê? A área é π vezes raio ao quadrado. Então, aqui, olha, eu vou retornar raio vezes o π. O valor de π, aqui se você quiser utilizar 3.14 cravado, pode. Ou então, se você quiser ser mais elegante, você utiliza a constante π da classe Math, que já vai dar um valor mais completo pra gente. Então, o círculo também está com raio aqui calculado, super simples. Aqui, se você quiser, pode até colocar os parênteses para ficar mais bonitinho, né? Ou aqui de novo, pode usar a mesma coisa aqui, math.pol raio ao quadrado, aqui também, não tem importância. E o triângulo, nós vamos também implementar. E para calcular a área de triângulo, nós vamos ver aqui qual que é a fórmula, que é a altura e a base dividido por 2. Altura, base dividido por 2. A gente tem aqui a base e tem a altura. Então, a gente vai fazer um return altura vezes base dividido por 2. E se você quiser, olha, pode até botar mais um extra parênteses aqui. Não tem necessidade, mas é só para deixar assim mais para garantir. Altura vezes base dividido por 2. Tranquilo, então, calculamos a área de todas as figuras 2D. Vou fechar aqui tudo e agora a gente começa a calcular a área das figuras geométricas 3D. Vou começar pelo cubo, que é mais simples. Aqui, como o cubo está estendendo a figura 3D, vai já implementar os métodos tanto de volume quanto de área, mas por enquanto a gente vai trabalhar aqui só com a área e depois a gente volta para calcular os volumes. Então, a área de um cubo, já estou aqui com o cubo, é 6 vezes o lado ao quadrado. Então, aqui a gente faz return 6 vezes o lado, aqui eu botei lado, né? Então, lado vezes lado, ou math.pol lado 2, tanto faz. Essa é a área de um cubo. Vamos aproveitar e já calcular o volume agora, que a gente já calculou a área. Eu odeio isso aqui que o NetBeans coloca, o Eclipse só põe um to-do lá e você se vira, mas vamos lá. O volume de um cubo é o lado, né,
a aresta, no nosso caso é variável lado, ao cubo. Então aqui a gente faz um return lado vezes lado vezes lado, ou então você faz um math.poll lado 3. Tanto faz aqui o que você escolher utilizar. Ambos vão dar o mesmo resultado. Vamos para o cilindro. Vou pedir para implementar todos os métodos lá da interface. Vou deletar isso aqui que é feio. E a área do cilindro, a gente volta lá na Wikipedia e olha. O volume do cilindro é mais fácil, né? O cilindro tem um raio e tem uma altura. Aqui a gente tem raio e altura, beleza. Então, o volume é mais fácil. Vamos para o volume então, que é raio ao quadrado versus altura versus o π. Então, vou colocar aqui o volume, que é return math.p vezes raio ao quadrado. Então, vai ser raio vezes raio. Ou você utiliza math.poll raio, 2 versus a altura. Então, tá aqui o volume bem simples da área. Aqui, a área total tem aqui uma outra fórmula, que é a área da base mais a área da altura. Então, primeiro a gente vai calcular aqui a área da base, que é a área de um círculo normal. Π vezes raio ao quadrado. Então, olha, vou colocar aqui, olha, um return 0 para parar de reclamar. Aqui, então, vou declarar um double área da base, que é igual math.p vezes raio ao quadrado, né? Raio vezes raio. E depois tem a área lateral, que é 2 vezes π vezes raio vezes altura. Então, vai ser 2 vezes math.p, aqui é π, vezes raio vezes altura. E a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vamos lá. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, tá aqui e a gente retorna a área total. Então, área e volume do cilindro calculado. Bora passar. O cubo a gente já fez. Cadê? O cubo a gente já fez também, né? Já fizemos. Só falta então a pirâmide para a gente calcular a área e calcular o volume da pirâmide. Aqui então vou pedir para deletar, porque isso aqui é feio. Vamos começar com o mais fácil da pirâmide. A pirâmide precisa primeiro da área da base. Ó, volume de uma pirâmide é a área da base versus a altura dividido por 3. Aqui nós temos já declarada a altura. Já temos a altura já. Então, por 3, ok. O volume primeiro a gente precisa da área da base, né? A área da base aqui, a gente vai precisar para o volume também. Só que a área da base, a gente até já colocou aqui uma figura 2D como a base. Então, a gente pode simplesmente chamar esse base.get área, para ficar mais fácil. Então, vamos começar aqui com o volume. O volume é a área da base, então a gente vai pegar o return. Aqui nós temos altura, cadê? É base, né? Então, base ponto calcular a área versus vezes altura. Isso aqui tudo divido por 3. Isso aqui só vai funcionar se a base for diferente de nulo,
né? Porque senão não dá para calcular. Senão a gente coloca aqui um zerinho, porque precisa. Então já tem aqui a base calcular a área. Vamos ver agora como é que a gente calcula a área total, que a gente já viu aqui, que é a área lateral. Aqui tem o N também, que é número de polígonos da base. Vou colocar aqui então um private int num poly base e vou pedir aqui para gerar um set poly base e um get poly base, que a gente já tem aqui. Agora sim a gente vai fazer o poly, como é que é? Num poly base versus a aresta da base versus apótema. Isso aqui tudo dividido por 2. Só que isso aqui é a área lateral. Falta somar ainda isso aqui com a base, a área da base. Então aqui a gente tem, de novo, isso aqui só vai funcionar se a base for diferente de nulo. Então aí sim funciona, senão não funciona. Só identar para deixar mais bonito, senão a gente retorna um zero aqui. Então tá aqui a área volume de todas as figuras geométricas calculadas. No exercício 3, depois a gente vai começar a brincar e fazer o teste e imprimir na tela tanto a área quanto o volume de cada figura geométrica. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. E caso também queira obter o certificado do curso, é só fazer o cadastro gratuito em loiene.training. Se quiserem se manter conectados nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma correção de exercícios. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar aquele joinha aqui no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!